Rapaz, eu achei que isso aqui ia ser mais fácil. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu queria trazer uma reflexão aqui. Vocês já se sentiram numa encruzilhada? Um momento que vocês não sabiam o que realmente fazer, para onde ir, qual era o direcionamento de Deus? Eu acho que muita gente teve um momento de dificuldade assim durante a pandemia, né? 2020 especialmente foi um ano muito difícil para muitas pessoas. Para mim, para a Priscila, não foi diferente. A gente já estava namorando há um tempo e eu estava num trabalho assim muito bom, financeiramente falando, mas emocionalmente era um trabalho que me consumia bastante. Eu não tinha tempo para as coisas de Deus, não tinha tempo para cuidar de mim. E uma coisa que sempre foi dita aqui na igreja, pelos pastores, em células, foi que se você está fazendo alguma coisa e não está tendo tempo para Deus, você não devia estar fazendo essa coisa, né? Ou algumas coisas relativas a isso. Então, essa questão do trabalho, ela me pegava muito, porque eu trabalhava de 12 a 13 horas por dia, me alimentava mal, dormia mal, já começava a semana querendo que ela acabasse. E, cara, eu comecei a orar por isso, né? Falei, cara, não pode ser assim, eu tenho que orar por isso, isso não é o que Jesus quer para mim. E aí, eu comecei a orar por isso e resolvi fazer um jejum. Falei, cara, eu vou fazer um jejum por isso. É uma coisa que eu estava ficando nervoso, estava me afligindo, e eu decidi fazer esse jejum. Então, nesse jejum, o que aconteceu? Eu falei, Deus, vou ficar um mês fazendo jejum. E aí, o que o Senhor decidir, está decidido. Se for para eu continuar, se for para eu desistir, enfim, o Senhor que vai mandar. E aí, eu decidi que queria estudar para o concurso público. E aí, o que aconteceu? Deus falou, cara, larga tudo que você está fazendo e estuda para o concurso. Beleza. Larguei tudo que eu estava fazendo em novembro de 2020. Meu sogro, que é uma grande referência assim, para mim, ele falou, não, o que você precisar, a gente está aí. E aí, o direcionamento de Deus foi esse, largar tudo, estudar para o concurso, e meu sogro abraçou a causa. E, nesse meio tempo, a gente marcou o casamento. Aí que começa que realmente a gente teve que dar o nosso passo de fé mesmo, entendeu? Provar ali que tudo que a gente lia, orava, buscava, Jesus estava ali sustentando a gente. A gente tinha que mostrar que a gente tinha que dar o passo de fé, entendeu? A gente já estava namorando há 3 anos, se eu não me engano, e eu falei, Renan, vamos marcar o nosso casamento. Nesse período, meu pai ainda era vivo, e ele também super incentivou a gente, falou, ó, vamos marcar esse casamento e tal. No dia, ele foi até com a gente também, e a gente marcou o nosso casamento, foi em novembro de 2020, e falamos, cara, já demos o nosso passo de fé, agora vamos orar, vamos entregar para Deus mesmo, para ver o que Ele quer fazer com a nossa vida. Não vamos estagnar, porque a gente marcou o casamento, ele estava desempregado, ele pediu demissão do antigo trabalho dele para começar a estudar. Então, a gente realmente quis dar esse passo de fé para ver que a gente estava se entregando ali, a gente não queria ficar estagnado, a gente queria dar continuidade mesmo para a nossa família, a gente queria formar a nossa família, mas a gente sabia que seria um período realmente difícil, por isso e tal. E aí ele começou a estudar, no final de 2020 também, e aí eu, como futura esposa, eu tinha que estar ali dando o papel de incentivo a ele. Eu falei, Renan, vai, o que você quiser na sua vida, eu vou estar orando por você, eu vou estar intercedendo por você, para onde você for, eu vou querer ir com você, realmente prestando ali o papel de futura esposa, né? E aí veio o primeiro baque dessa nova fase, né? Uma fase que você não sabe muito o que vai acontecer, né? Estudo de concurso, pode tudo acontecer. Você pode passar, pode não passar, pode ficar doente, pode perder uma prova, enfim. E 3 meses depois de eu começar a estudar, em fevereiro de 2021, meu sogro faleceu de Covid, o pai da Priscila. E ali foi um momento muito conturbado, porque era o início do meu estudo, era um momento em que eu estava precisando de apoio e tudo mudou para ela estar precisando de apoio.
Então, eu tinha que dividir meu tempo entre estudar e ser o suporte que o marido tem que ser para a esposa, ainda que a gente não fosse casado. Então, foi um momento assim que 2 versículos me marcam muito quando eu lembro desse momento. O primeiro é Jeremias 17:7, que diz que bendito é aquele que confia no Senhor, cujo Senhor é a esperança. E o outro é de Josué 1:9, o clássico, né? Seja forte e corajoso. Então, era um momento assim que tudo era incerto, a gente não sabia o que ia acontecer. E foi basicamente um ano assim, desde do falecimento do meu sogro até a realização da minha prova objetiva. Foi um momento assim muito conturbado, mas que a gente sabia que Deus estava à frente de tudo, assim, que Ele estava cuidando da gente, até porque era um direcionamento dele, né? Como eu tinha feito o jejum, tinha colocado essa situação diante de Deus, a gente sabia que era o direcionamento dele. E aí se seguiu esse ano, a gente entrou em 2022, e aí no meio de 2022 tinha o Retiro do Gol. O que acontece? Final de semana de retiro, final de semana super especial, né? Um feriado. Momento de alegria, de você estar em contato com Deus, estar em contato com seus irmãos ali, de poder aproveitar, se aproximar de Deus mesmo. Só que minha prova física era marcada na segunda-feira pós-retiro. Eu já até compartilhei aqui brevemente antes, há uns 2 anos atrás eu compartilhei isso. E, cara, eu falei, não vou no retiro, não posso ir, não vou conseguir. Minha prova é segunda-feira, se acontecer alguma coisa comigo no retiro, eu não vou perder minha prova, é o concurso da minha vida, eu não vou. E aí, Priscila, cara, ora por isso. Falei, não vou, está decidido, não vou. Faltando uma semana para o retiro, eu vou. Orei por isso, Deus falou, não, você tem que ir. Aí eu lembro daquela passagem também, né? Um dia na minha presença vale mais do que 1000 lá fora. Então, uma situação que eu estava muito tenso, que era a minha prova. Eu cheguei lá, eu esqueci da minha prova. Eu esqueci completamente, estava com os meus irmãos, estava na célula, estava nos cultos, estava nas reuniões de oração. Então, aquele foi um momento que eu vi Deus cuidando de mim, tirando aquele piano das minhas costas e aliviando meu coração, me deixando tranquilo para a realização daquela prova. E uma parada que eu compartilhei da outra vez também, que eu acho legal de falar, foi que num dos dias do retiro à tarde, eu fui correr, né, para treinar em volta do campo. E mó galera me incentivando, assim, a galera que eu não tinha nem contato, assim. E eu pude ver, cara, aqui na igreja, aqui na Oceânica, é o lugar, assim, onde Deus cuida da minha vida e usa a minha vida tanto para ser cuidada, como para cuidar de algumas pessoas. Então, aquela sensação de pertencimento mesmo, de comunidade, ficou muito forte ali naquele momento. E aí, eu, segunda-feira, fiz a prova, pela glória de Deus eu passei, para a graça de Deus. E aí, isso foi em julho, né? Em junho. Em julho, a gente casou. Casamos, casamento, foi top, abençoadíssimo. Deus, supriu tudo que a gente precisou. Só que eu estava desempregado, né? Como homem, o papel do homem é ser o suporte financeiro, espiritual do lar. E, cara, isso começou a incomodar meu coração, assim. Falei, cara, já não tem muito mais, não tinha outras provas à vista. E eu falei, cara, eu vou ter que começar a trabalhar, vou ter que dar o meu jeito. Na semana que a gente voltou da lua de mel, eu comecei meu discipulado, meu primeiro discipulado, que eu estava sendo discipulado. E aí o Thiago, que fazia o discipulado junto comigo, ele falou, cara, vai abrir umas vagas de temporário lá na empresa, coisa assim, vai ser uns 3 meses de contrato, mas de repente a galera estende e tal. Eu falei assim, tá bom, beleza, qualquer coisa me fala. Isso foi num domingo de manhã. Na quinta-feira, ele falou, bora fazer aquela entrevista? Aí eu, caraca, bora. É isso, estava precisando disso, a resposta de oração. Na segunda-feira seguinte, eu já estava trabalhando. Cara, isso mostra que Deus também, como eu falei agora, Ele usa a vida das pessoas em comunidade para te abençoar. Felipe até citou uma parada ontem que ficou muito forte no meu coração, né? Que a gente não deve ser igual um poço, mas a gente deve ser igual um canal, onde a água flui e a gente pode também abençoar a vida dos outros. E eu me senti, assim, sendo abençoado mesmo através da vida do Thiago. Aí, não para por aí. A gente já vendo que Deus abençoa mesmo, Ele cuida da nossa vida. A gente casado, Ele conseguiu um emprego logo depois, pela glória de Deus mesmo. Só que aí aconteceu uma coisa, né? O nosso cachorro, a gente descobriu que o nosso cachorro estava com câncer.
E aí, por a gente gostar muito de bicho, quem é perto da gente assim, sabe que a gente gosta muito dos animais, a gente foi para pesquisar os tratamentos para ele. A gente descobriu que era um tratamento bem caro, totalmente fora da nossa realidade. E a gente ficou assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Porque era realmente um tratamento caro e, cara, vamos lá. É o nosso cachorro, a gente ama ele. Começamos a fazer o tratamento dele. Era um tratamento muito caro mesmo, que por mês a gente gastava tipo, quase mais do que a gente ganhava. E a gente ficava assim, caraca, cara, mas vamos lá. Deus sustentou a gente até aqui, Ele vai continuar sustentando a gente. E aí a gente começou a fazer o tratamento dele num mês. No outro mês, a gente já ficou totalmente apertado. Eu fiquei assim, cara, isso aqui não vai dar mais. O que a gente vai fazer? A gente ama o nosso cachorro, a gente tem que cuidar dele. E a gente ficou perdido mesmo, pedindo direcionamento de Deus. A gente não sabia o que fazer mais. Até que eu lembro que um dia eu mandei mensagem não, que ele ainda trabalhava em casa. Eu falei com o Renan, eu falei assim, Renan, hoje é o último dia. Eu novamente vou ter que pedir ajuda para minha mãe. Não sei o que a gente vai ter que fazer. Gente, dito e feito, a gente orou no mesmo dia. Eu nem lembrava mais, aconteceu de sair uma questão do seguro do meu pai, no dia. O dinheiro caiu na conta no dia que a gente orou, no dia que não ia ter mais jeito nenhum. E eu fiquei assim, gente, que loucura. A gente compartilhou na célula nesse dia. A gente ficou, caraca, cara, que bizarro como Deus realmente cuida da nossa vida. E aí, tá bom, aí, infelizmente, um mês depois o nosso cachorro faleceu, mas a gente viu que realmente Deus teve o cuidado ali com a gente, porque a gente não sabia o que ia fazer. Enfim, aí passou esses 3 meses que ele estava com contrato, muito mais dos 3 meses, porque quando chegava o final do contrato, Renan ia lá e eu conseguia renovar o contrato. A gente via realmente que Deus estava cuidando da gente. O tempo todo o contrato sendo renovado e nada do concurso dele ser chamado, né? Porque o concurso é assim, a gente acha que vai ser chamado, não vai ser chamado, vai ser chamado, não vai ser chamado. E a gente ficava assim, caraca, Jesus, misericórdia. Mas, cara, Deus estava cuidando da gente o tempo todo. Nunca que Deus deixou de cuidar da gente, entendeu? E isso serviu de lição para a gente realmente estar confiando no Senhor. Como ela falou, eu falei assim, a prova foi em janeiro de 2022, no máximo em janeiro de 2023 eu já vou ter sido chamado. Lê do engano. Aí o que aconteceu? Continuei trabalhando, enfim, aí o Tiago foi e falou assim, cara, na virada do ano agora, do início do ano, ele foi e falou assim, cara, não sei como aconteceu, mas eu não sabia nem como te falar isso, mas todos os temporários lá da empresa, é uma empresa multinacional de papel e celulose, todos os temporários eles vão ter que sair. Só que eu chorei lá com a mulher, eu já estava preparando um discurso para dar para a mulher, porque você não podia sair e tal. Só que ela falou, não, do Renan, o orçamento do Renan já foi aprovado. Eu não sei como, não tem como explicar isso. Ele falou, cara, Deus abençoa muito sua vida, eu não sei como. Aí eu falei, cara, eu fiquei sem graça, né? Fiquei sem reação, não sabia se chorava, se sorria, o que eu fazia, se agradecia. Enfim, e nesse mesmo tempo, a gente orou na célula sobre o aumento de vagas. Inicialmente, meu concurso eram 100 vagas, o concurso para a Polícia Civil do Rio, eram 100 vagas. Enfim, pouquíssimas vagas, né? Um concurso que já não tinha mais de 10 anos e com mais de 60 mil inscritos. E aí, cara, a gente orou na terça-feira, na quarta-feira, o governador anunciou mais 500 vagas para o meu cargo, assim, igual a questão do seguro. A gente orou num dia, no dia seguinte, resposta de Deus. E aí, cara, a gente vendo a resposta de Deus, assim, bizarra, início do curso marcado para 15 de abril. Dia 7 de abril, Tiago é trocado de área, dentro da empresa que a gente trabalhava. Ele falou, cara, ainda bem que seu curso vai começar. Eu vou ser trocado de área e você não ia ter mais como ficar aqui agora de jeito nenhum. Só se outro milagre fosse feito. Mas foi o milagre de eu ter sido chamado para o concurso. E aí, a gente quis dar esse breve assim, testemunho mesmo, porque, cara, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a ver
como Deus é maravilhoso, porque talvez vocês estão ouvindo aqui pela primeira vez e parece que ser uma coisa assim pequena, mas a gente foi vendo o cuidado de Deus desde que a gente tomou o passo de tornar nossa família. Como Deus foi maravilhoso e Ele foi cuidando de tudo. Quando a gente achava que não ia ter jeito, cara, Deus ia lá e cuidava da gente, com coisas sobrenaturais que a gente não imaginava que ia vir da gente, pra gente mesmo, sabe? E uma lição que eu tomei mesmo para minha vida é que, nesse tempo que eu perdi meu pai, assim, quem é próximo de mim sabe o como eu era chegada no meu pai. Eu era muito próxima dele mesmo, e nesse tempo todo, eu só conseguia ver a perda. Eu só olhava a perda. Eu, em nenhum momento, parava para ver as bênçãos que o Senhor me dava. Eu só estava ali, caraca, cara, isso daqui eu poderia estar vivendo com meu pai, isso daqui eu queria estar vivendo com ele. Mas, caraca, cara, quando eu paro para analisar tudo que Deus fez comigo, como é que eu posso ser ingrata de chegar e não ver o cuidado que Ele tem na nossa vida, sabe? Tipo assim, eu fico totalmente paralisada, emocionada mesmo, quando eu paro para ver tudo que Deus fez na nossa vida. É bizarro de como a gente quer tomar o passo de fé, quando a gente entrega as coisas para Jesus, Ele cuida de tudo, Ele cuida de tudo. Então, eu tomei muito isso como lição mesmo para, quando alguma coisa acontecer com a gente não só olhar a perda, olhar o momento difícil ali, olhar que Jesus realmente vai estar cuidando da gente. Isso é bizarro. Ele tem cuidado com a nossa vida, com a vida da família, e isso me alegra muito. E eu vejo que a bondade, a fidelidade do Senhor, Ele acompanha a gente mesmo. Ele acompanha quando a gente entrega o nosso coração, quando a gente dá tudo para Ele, gente. A gente se dedica, ora, vem aos cultos, realmente quer dar o passo para formar família. Cara, Jesus vai cuidar da sua vida, entendeu? Às vezes não da forma que a gente pensa, não da forma que a gente imaginava, mas é da forma que Jesus sonha para a gente. E isso é maravilhoso demais. E é isso.